Olá, no Desinformando desta semana, Bolsonaro está realmente se fingindo de doente para fugir da cadeia? Comunicação pública contra a desinformação. Escovar dente faz mal para a saúde. Como é que é? Desinformando 114 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre presente, sempre muito bem informado, o nosso jornalista Diego de Deus, estudante, grande pesquisador sobre a desinformação, grande doutorando nesta área, para trazer para você todas as informações contra a desinformação. Aproveite que você está aí, dá aquele like, indique esse nosso canal, Democracia da Desinformação. Está aqui no YouTube também, está no YouTube Music, também no Spotify. Você pode escutar os episódios anteriores. Nós estamos falando de um monte de coisa legal para te ajudar e ajudar você e as pessoas em torno de você contra a desinformação, esse grande mal do século. Só com informação a gente combate a desinformação. Aliás, vamos entrar numa dessa agora. Entra aí o nosso quadro A Ruim da Semana. Pois é, Diego, olha só, essa história saindo do hospital gera um grande burburinho de que, afinal de contas, ele estaria ali fingindo para não ir para a cadeia. Você tem informações importantes para a gente sobre isso, não é? Como é que é isso? Isso, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Essa, na verdade, tem sido uma desinformação que beira ali, talvez, a própria teoria da conspiração de que o Bolsonaro estaria fingindo estar doente para conseguir ganhar, ou não ganhar as eleições, porque ele está inelegível, mas principalmente ali ajudar o filho dele que está concorrendo, né, que é pré-candidato às eleições de 2026, e que uma das principais justificativas para além desse interesse eleitoral seria para não ficar preso, né, lá na Papuda, onde ele está cumprindo a pena a partir dos julgamentos que ele teve nos últimos meses, né? Principalmente na última semana, professor, quando circulou essa imagem no X, né, o antigo Twitter, e no Facebook, mostrando o Bolsonaro ali pleno ao lado de dois profissionais da saúde. Esse especificamente seria o médico ali do Bolsonaro. O que acontece, professor? Essa foto aqui, ela é retirada de contexto, ela é uma foto verdadeira, portanto, ela não passou por inteligência artificial, ela não passou por nenhum tipo de edição, mas ela é de 2025, portanto, de quase um ano atrás, quando o Bolsonaro passou por aquele procedimento cirúrgico, né, para desobstrução ali do intestino, que foi um dos problemas de saúde que o Bolsonaro teve ao longo do ano passado. Atualmente, o problema de saúde do Bolsonaro é um problema respiratório, né? Inclusive passou aí por alguns momentos de bastante dificuldade nas últimas semanas. Mas então é uma informação retirada de contexto. E o que mais chama a atenção, aqui a imagem original, né? O próprio médico de Bolsonaro foi consultado pela equipe do Aos Fatos para poder comprovar, né, essa informação, e aí o médico confirmou que foi uma foto do ano passado. As próprias datas aqui indicam isso, né, do dia 4 de maio de 2025, quando ela foi publicada no feed, e também quando ela foi publicada agora no Twitter, né, no X, 24 de março de 2026, portanto, 10 meses depois. Mas uma coisa que chama bastante atenção nesse fato é que essa história, né, de que essa teoria conspiratória de que o Bolsonaro estaria fingindo, ela tem sido apropriada tanto para aquelas pessoas mais ligadas à esquerda quanto aquelas pessoas mais ligadas à direita. Em qual sentido? Aquelas pessoas mais ligadas à esquerda, justamente alegando isso, né, de que Bolsonaro estaria fingindo para poder escapar da prisão e também, de alguma maneira, comover publicamente as pessoas no sentido de falar, olha só como que o Bolsonaro é uma pessoa ungida de Deus e, portanto, ela conseguiu se recuperar milagrosamente dessa situação delicada que ele estava, quanto pela direita, que tem utilizado também justamente desse argumento, né? Olha como é que o Bolsonaro é uma pessoa de fato abençoada e conseguiu se recuperar de uma situação tão complicada como ele estava até há pouco tempo, né? Bolsonaro, portanto, segue se recuperando, né, desse problema respiratório. Desde a última sexta-feira, ele, de fato, tem cumprido a pena dele em casa, por conta, né, dessa recuperação, mas é temporariamente. É uma licença ali de 90 dias que permite que
que o Bolsonaro fique em casa, tão logo seja recuperado, ele voltará a cumprir a pena dele lá no complexo da Papuda, né, onde ele está. Então, uma informação retirada de contexto, mas a gente nota aí diferentes tipos de apropriações a depender do lado ideológico das pessoas que compartilham e consomem essa imagem, né? Não chega nem a ser um conteúdo desinformativo, mas ser uma imagem que foi várias vezes ressignificada ao longo desse processo. A desinformação, portanto, não tem exatamente um aspecto ideológico, né? Mas isso eu não quero que você responda agora, não, Diego. Agora, isso é para o nosso último quadro. Porque agora, lembrando que Bolsonaro, portanto, foi presidente do país e que o país tem que ter uma preocupação pública contra a desinformação, nós vamos saber disso agora no nosso quadro Essa Informa. Pessoal, como você sabe, o quadro Essa Informa traz aqui a pesquisa, a ciência, os núcleos de estudo sobre a desinformação. Já estamos aqui abordando um TCC muito legal, né, um trabalho de conclusão de curso, que a gente mostra que, na realidade, a universidade e os estudantes, mesmo lá da graduação, já estão preocupados contra a desinformação. Isso é muito importante. E aí a gente veio trazer aqui mais um novo aspecto desse TCC, que fala da importância da comunicação pública contra a desinformação. Não é isso, Diego? Isso, professor. Uma das potencialidades desse tipo, né, de combate à desinformação passa justamente pelo posicionamento institucional de combate à desinformação. E no caso, quando a gente está falando de comunicação pública, especificamente nessa abordagem, nessa perspectiva, a gente também está falando da comunicação científica. Por quê? Parte-se da ideia de que a desinformação preencha espaços que nem sempre a comunicação pública, que nem sempre a comunicação científica consegue ocupar. Isso do ponto de vista social, ou seja, as pessoas desconhecem determinadas informações e a desinformação, portanto, ocupa esse espaço na crença, né, das pessoas. Uma vez que a comunicação pública e que a comunicação científica possa preencher esses espaços e chegue até as pessoas, essa seria uma maneira de evitar que esse espaço seja ocupado pela desinformação e passe a ser ocupado, portanto, por informações fidedignas ou por aquilo que a ONU tem chamado de integridade da informação, né? De manter a informação íntegra e não que os sistemas de informação, portanto, não sejam poluídos pela desinformação. E qual que é a limitação? Lembrando sempre que esse TCC sempre traz as potencialidades e as limitações de cada método de combate à desinformação. A limitação é o fato de que há sempre agentes mal intencionados ocupando o espaço e produzindo a própria comunicação pública, nesse caso, né? Como a gente vê que o governo, muitas vezes, de diferentes espectros ideológicos, aqui a gente não está falando de esquerda e de direita, a gente está falando de Estado, de governo, realmente, que omite uma coisa aqui, esconde outra coisa ali, distorce determinada informação e cria, tanto, processos desinformativos nesses casos, né? Então, a limitação seria justamente essa. Quem está por trás dessa comunicação pública? Se é alguém mal intencionado, o espaço que a comunicação pública deveria preencher com informação íntegra vai ser preenchido também por informação imprecisa, por uma informação que omite determinado aspecto daquela informação, e aí não resolveria de nada, né? Mas, uma vez que isso pudesse ser executado, seria também uma das maneiras de combate à desinformação. Sempre lembrando, nenhuma dessas ações de combate à desinformação funciona sozinha. É sempre uma articulação que possibilita um combate mais efetivo a isso que nós temos chamado, né, professor, de desinformação hoje em dia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no Pré-Verdades. Aguenta aí, porque agora, bomba! Escovar dente, até engasguei com isso. Faz mal à saúde. Toca aí. Ô, Diego, toda semana você me derruba uma questão que para mim estava consolidada. Que história é essa agora que... Não acredito que escovar dente faz mal. Vamos lá, professor. Uma informação que a gente precisa ter bastante cautela, inclusive, para explicar para o pessoal também
e não prejudicar a saúde bucal, né? Vamos lá. Escovar dente faz muito bem para a saúde, é algo necessário, inclusive, a ser realizado de 2 a 3 vezes por dia. Geralmente é essa, né, a recomendação que os dentistas geralmente colocam. Geralmente ali depois de cada refeição, para, enfim, não deixar juntar sujeira, mas principalmente também para algumas pessoas evitar o chamado mau hálito. No entanto, existem aquelas pessoas que têm talvez até um toque ou alguma coisa nesse sentido que gosta de estar escovando o dente ali o dia todo, escova o dente 5, 6 vezes, 7 vezes por dia. Esse hábito de escovar os dentes excessivamente, portanto, mais de 4, 5 vezes ali diariamente, esse hábito pode sim fazer mal à sua saúde bucal, porque quanto mais a gente escova, a gente já vai ter tirado a sujeira, mas se a gente continuar escovando sem ter a necessidade, isso pode acabar desgastando o chamado esmalte do dente. E uma vez que a gente não tem o esmalte do dente ali preservado, isso certamente vai causar sensibilidade aos dentes. Então, você não vai conseguir tomar aquele sorvetinho ali tranquilamente, como geralmente você costumava, e vai ter ali uma sensibilidade com água gelada, nem sempre, né, água gelada, mas às vezes o próprio contato com a água ali, normalmente, isso pode acontecer. Então, são preços que você pode pagar caso você tenha esse hábito excessivo de escovar dente, ou seja, desencadear uma sensibilidade muito forte ali nos seus dentes, justamente pelo desgaste no esmalte. Mas é importante escovar dente ali dentro daquilo que a gente considere razoável, de 2 a 3 até 4 vezes por dia, sempre depois das refeições, sempre quando é necessário fazer essa escovação, né? Tudo em exagero tende a nos prejudicar, né? E outro exagero que se possa ter, e é importante escutar sempre os dentistas, é quanto ao uso do enxaguante bucal, pelo mesmo motivo, né? Muita gente usa o enxaguante a todos os momentos e ele, dependendo da composição química, ele também pode prejudicar. Por isso é fundamental conversar com o dentista para saber exatamente qual que é esse equilíbrio, né? Do uso do enxaguante, do uso da escova de dente, para que você tenha uma boa educação bucal também nesse sentido, né? Para que você esteja também com a boca bem sadia. Bom, vamos para o nosso próximo quadro. Diego, você tratou de duas questões importantes, tanto na Ruim da Semana como no Essa Informa. Eu queria que você esclarecesse isso melhor para a gente. Você tem sempre falado que a verdade ou as questões, elas não estão sacralizadas, né? Por exemplo, não é o governo falar que é verdade. Não é a ciência falar que é verdade. E você ainda, né, ratificou, não é a esquerda ou a direita. A desinformação não tem aspecto, digamos, uma preferência ideológica ou de autoridade? De maneira nenhuma, né, professor? Porque, assim, é claro, inicialmente nasce-se a ideia de fake news muito na esteira das eleições dos Estados Unidos lá em 2016 com o Trump, mas a desinformação passou a fazer parte do repertório da ação política hoje em dia, né? Então, ela se transformou numa estratégia tanto de ataque como de defesa por parte de políticos ao redor de todo mundo, e isso tem sido utilizado não necessariamente ou diretamente para mentir para as pessoas, mas isso, muitas vezes, para esconder alguma informação que não é do interesse do governo e publicar-se alguma informação que não corresponda exatamente com a realidade, mas que seja interessante para aquele governo em vigor. É muito aquilo que a gente já tratou aqui no Desinformando, né, da agnotologia, ou seja, o estudo da ignorância, a ignorância compreendida aqui como aquilo que não se sabe, né? A epistemologia é aquilo que se sabe, a ignotologia é aquilo que não se sabe, porque é omitido, porque é escondido de alguma maneira, e isso, obviamente, caracteriza, sim, uma espécie de desinformação. É uma desinformação que não é gerada pelo excesso de informação, mas sim pela falta de informação, né? Algo parecido com aquilo que nós tínhamos um pouco no passado. No passado, a informação não chegava, e aquela informação que chegava, seja por meio da ciência, seja por meio do jornalismo, por meio do governo, era uma informação
com um viés de autoridade muito grande, né? Hoje em dia, isso continua acontecendo em alguma medida, por mais que haja aquela desconfiança sobre as instituições que a gente, inclusive, trata muito aqui no Desinformando, mas uma das razões dessa desconfiança é porque essas próprias instituições também desinformaram ao longo de todo o tempo, ao longo das décadas, né? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. A desinformação não é algo ideológico, ela é utilizada para atender determinadas ideologias, mas também para diferentes outros objetivos, né? Então, tendo isso em mente, a gente consegue, pelo menos, ter uma visão um pouco mais crítica de tudo aquilo que a gente vê. Não é desconfiar de tudo, mas é sempre ter um pezinho atrás antes de chegar a determinadas conclusões. E a outra é assistir Desinformando toda semana e os episódios anteriores, você fica esperto em relação à desinformação. E semana que vem, estamos de volta. Um abraço! É isso aí, pessoal. Até a próxima.